Você quer voltar a sentar de pernas cruzadas, algo fácil na infância, mas difícil há tempos. Sente que esqueceu como. Vamos trabalhar nisso juntos, passo a passo. Vou mostrar 2 exercícios. Praticando-os regularmente, você melhora um pouco a cada dia. Em ambos estaremos no chão. No primeiro exercício, você fica na posição de 4 apoios. Junta os pés e depois afasta os joelhos o máximo que conseguir. Você já percebe, eu realmente não gosto, é desconfortável. E isso já mostra que você tem músculos aí que estão resistindo. E esse é o músculo que também é importante na posição de pernas cruzadas, ele precisa colaborar, precisa ser flexível o suficiente. E por isso é como um exercício preparatório. Então você mantém os pés juntos atrás e os joelhos o mais afastados possível. Apoie-se nos seus braços. Se isso for muito difícil, coloque os antebraços no sofá e deixe-se relaxar assim. E o que você faz agora é deixar suas virilhas afundarem para baixo. Vale lembrar, não deixe a barriga cair e sim as virilhas. Isso é diferente porque você percebe imediatamente que quando as virilhas descem, você sente um alongamento muito mais intenso. E agora vamos deixar as coisas seguirem seu curso, ou seja, os músculos e a fáscia. Eles percebem agora que estão sendo puxados e nosso corpo é feito de forma que eles cedem. Quanto mais tempo você fica assim, mais eles cedem. E a gente faz isso sempre por cerca de 2, no máximo 3 minutos. Assim, estamos exatamente na faixa em que conseguimos o máximo de resultado com o mínimo de tempo. Ou seja, a eficiência é muito grande. Continue descendo cada vez mais. E se isso for suficiente como esforço para você, então continue exatamente nesse movimento de descer cada vez mais. E se você quiser intensificar um pouco mais esse efeito, então permaneça exatamente assim e pressione os 2 joelhos o mais forte possível contra o chão. Agora estamos contraindo justamente os músculos que queremos alongar. Isso dá força para esses músculos e, ao mesmo tempo, eles ficam fatigados. E quando relaxamos agora e não fazemos mais força, conseguimos ir um pouco mais longe no alongamento. Isso também acelera o metabolismo local, facilitando a renovação celular, entre outros benefícios. Lembre-se sempre de beber bastante água, porque durante todas essas mudanças no corpo precisamos de água suficiente. 2 a 3 litros, dependendo do peso corporal, devem ser consumidos todos os dias. E então pressione novamente os 2 joelhos para baixo contra o chão, com bastante força, relaxe e vá mais fundo. Você percebe que, após cada contração, consegue ir um pouco mais fundo. E de novo, você pressiona contra o chão mais uma vez. Durante isso, a pelve não deve se levantar. Relaxa e vai mais fundo, mais para dentro. E agora vamos ficar um pouco mais nessa posição baixa. Vá um pouco para frente e para trás. Agora vamos mobilizar um pouco mais essa área. E então saia. E agora vamos adicionar um alongamento ativo. Deite-se de costas para isso, dobre as pernas e puxe os 2 joelhos o máximo possível para fora. Então, o mesmo alongamento, mas provocado de forma ativa. E isso é super valioso para o seu corpo, porque depois de alongar, fortalecer e alongar mais, agora fazemos esse alongamento ativo para reprogramar o cérebro corretamente. Novos caminhos no cérebro, porque a tensão sempre surge no cérebro e não nos músculos. Ou seja, precisamos reprogramar o cérebro. E o teclado para isso são os músculos. Por isso agora afaste bem. E então solte. E depois desse primeiro exercício, eu gostaria de saber, como foi para você? Ainda está muito complicado em fazer força contra ou está tudo certo? Escreva um comentário para mim para que eu saiba exatamente como você está lidando com isso. E agora, no segundo exercício, já vamos chegar bem perto do tema, eu diria. Preste atenção, você se senta, de algum jeito. Se você não consegue sentar assim, então apoie-se um pouco atrás. E então tente nessa posição colocar os pés um sobre o outro assim.
E vamos supor que não dá para ir além disso. Percebe que já está difícil, né? Então está bem encurtado. Mas fique feliz, porque quanto mais encurtado você estiver, quanto mais tensão você tiver, melhor você vai perceber os efeitos, como isso vai ficando cada vez mais fácil a cada dia. Então, agora é o seguinte, agora você vai se empurrar cada vez mais para frente com os braços. Sim, pode ser que no final de um dia você chegue até aqui, pelo menos, aí você conseguiu ir daqui até aqui. Talvez depois de alguns dias você consiga chegar até aqui. Você chega tão longe que agora segura seus joelhos. Você se puxa para frente segurando os joelhos. Se tudo isso for muito difícil para você, pode simplesmente se ajudar com a nossa faixa ou um cinto. E daqui de trás, em vez de se esforçar para avançar, basta puxar aqui com facilidade. Isso é um pouco diferente. Força do braço nesse ângulo, dobrando um pouco o cotovelo. Sim, o importante é, nessa posição das pernas, continuar avançando para frente. Então, aí você vai perceber que, na verdade, já poderia cruzar um pouco mais as pernas assim. Ou seja, agora estou me aproximando um pouco da posição de pernas cruzadas. Agora, a esta altura, você pode usar os joelhos para se puxar para frente. Ou talvez você já consiga. Aqui, segure os pés. E puxe-se para frente pelos pés. E então você sente o alongamento na região dos quadris, da pelve, da parte externa do glúteo e assim por diante. E vai se puxando cada vez mais para frente, cada vez mais para dentro. Você talvez sinta na região lombar. Onde quer que você sinta é ótimo, porque em todos esses lugares algo está acontecendo. Então, um exercício em que você não sente nada, no máximo tem valor homeopático. Sim, claro, você pode enganar um pouco seu sistema nervoso com certos exercícios de equilíbrio, sim, assim há menos tensão no corpo. Mas aí você também pode entrar numa banheira com água quente. Isso é ainda mais fácil. Entre numa banheira com água quente todos os dias e você também vai relaxar. Sim. O que eu quero dizer com isso é que toda essa problemática do encurtamento e também do surgimento da dor em certos ângulos acontece porque a gente não usa mais certos ângulos de movimento. E todos os métodos que te sugerem onde você não aumenta sua mobilidade, esses não podem funcionar direito a longo prazo. Você não vai avançar muito assim. Por isso, invista seu tempo em algo que realmente te faça progredir. No sentido literal, para frente. Então, talvez 2 ou 3 semanas depois você já esteja aqui. Dependendo de onde você começou, você pega aqui ou pega aqui. Ou esse é o próximo nível. Você pode colocar as mãos aqui na frente no chão e então se puxar cada vez mais para frente com os dedos. E em algum momento você está ainda mais atrás, e eu diria que isso já é mais ou menos uma posição de pernas cruzadas. Uma posição de pernas cruzadas relaxada. Não é a posição de lótus, tá? Comente se também quer aprender a posição de lótus. Ainda não sei ou não consigo fazer, mas podemos tentar juntos. E novamente as mãos para frente. E continue puxando para frente. Assim. E agora, durante todas essas fases que acabei de descrever, onde você certamente se encontra em alguma delas. Vamos fazer uma rodada do jeito que eu te proponho. Então você vai para a sua posição. Eu vou começar aqui agora porque eu também quero praticar. Talvez você esteja aqui atrás ou ali, não importa, você está no limite. Você não consegue ir mais para dentro. Então agora vamos trabalhar por um tempo. Entra mais. Como fizemos antes no primeiro exercício. Primeira fase, ir mais para dentro, alongamento passivo. A segunda fase agora seria fazer força contra. Para fortalecer os músculos que estão sendo alongados. Então, o que fazemos? A gente pressiona os 2 pés contra o chão o mais forte possível e continuamos sentados exatamente assim, sem nos mover. Isso é um treino de força isométrico. Isso significa um treino de força em que nenhum movimento é realizado. Relaxamos novamente e nos inclinamos um pouco mais para frente. E mais uma vez, assim. Pressionamos bem os pés contra o chão. Aperte bem forte, você pode se soltar totalmente. Quanto mais forte você apertar, melhor é o efeito. Relaxe e depois vá um pouco mais fundo de novo.
E de novo, você aperta e isso pode puxar até a parte externa do joelho. E onde puxar é bom. Receba isso de braços abertos, mas mantenha uma intensidade que consiga suportar de forma positiva. E relaxe novamente e vá um pouco mais fundo. E agora vamos fazer a fase de alongamento ativo para finalizar. Vou afastar os braços agora porque aqui puxa para dentro. Passivo pela gravidade, eu levo os braços para trás até o ponto em que nada me puxe demais para dentro. E agora, ativamente, eu venho com o meu tronco, com o meu nariz, de preferência com o umbigo, porque isso gera a maior flexão do quadril, com o umbigo para baixo. E mais um pouco ainda. E você pode ir um pouco para a direita se quiser. E ir um pouco para a esquerda. E colocar um pouco de movimento. Mobilizar tudo isso. Isso. E então você vai saindo devagar de novo. E fica feliz pela próxima etapa que você alcançou na sua posição de pernas cruzadas. Então vamos revisar tudo de novo. Para que você volte à posição de pernas cruzadas, os músculos que te impedem precisam ser alongados novamente. Esses 2 exercícios são ideais para flexibilizar exatamente aquilo que te impede de entrar bem na posição. E aí você faz isso diariamente, e então não há limites. Você vai conseguir avançar cada vez mais. A grande vantagem é que o quadril vai se beneficiar muito disso. Tudo que está apertado ali também afeta seu quadril, não só na posição de pernas cruzadas, isso é maravilhoso. Mas é um bom motivo para cuidar ainda mais do quadril. E eu tenho algo muito legal para você, é o Guia de Dores no Quadril. Guia de Dores no Quadril. Você pode acessá-lo escaneando o código QR ou no primeiro comentário abaixo deste vídeo. Lá tem um link, você clica nele e aí você continua. Ok, divirta-se!